Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até os dias de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, quer te escute, quer não. Pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Os nossos olhos estão feitos do Senhor, tem de piedade, o Senhor tem de piedade. Os nossos olhos estão feitos do Senhor, tem de piedade, o Senhor tem de piedade. Eu levanto os meus olhos para vós. Os olhos dos escravos estão frios, e as mãos do Senhor, os nossos olhos estão frios do Senhor, tem de piedade, ó Senhor, de piedade. Como os olhos das escaras estão frios, e as mãos de sua Senhor. Assim os nossos olhos do Senhor, até de nós tem piedade. Os nossos olhos estão feitos do Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Já depois desse desprezo, estamos para os nossos olhos estão feitos do Senhor, onde verdade, a Senhor de verdade. Os nossos olhos estão feitos do Senhor, tem de piedade, ó Senhor, tem de piedade. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás.
a esbofetar-me, a fim de que não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que não afaste-se de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre mim fez sua unção. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo a essa missa. Podemos nos assentar? Queria agradecer mais uma vez todos aqui presentes. Uma alegria hoje celebrando a primeira Eucaristia dessas crianças que foram bem preparadas. Como é que o padre vê quando há preparação? No momento do diálogo, porque eles têm um momento com o padre, que seria a confissão. Mas nesse momento, não só de confissão, o padre usa também para dialogar um pouco com eles, sobre o conhecimento de Jesus Cristo, sobre como eles são como filhos, enfim. O padre começa a conversar com eles, e ali, nessa caminhada de padre, já há alguns anos, eu vejo o crescimento de muitas crianças de hoje em dia. E na realidade é bem diferente da nossa época, porque hoje eles têm muito mais facilidade, convivência com essa tecnologia, mais comunicação, enfim, a gente vai vendo então como é que é o preparo deles em relação à igreja, o que pensa da igreja, em relação à família, às escolas
E como que eles convivem também, queridos irmãos, não só com os pais, mas também com as pessoas. A primeira Eucaristia é a grande oportunidade que eles têm de estar ali com Jesus, de poder experimentar a primeira vez o contato com Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, queridos irmãos, que está visível na palavra, no sacramento, principalmente na Eucaristia. Mas hoje a liturgia quer nos ensinar as dificuldades. Queridos irmãos, trabalhar para a igreja não é fácil. Há muitas críticas. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel, grande profeta, ele mostra as dificuldades de um profeta. Ou seja, as pessoas de hoje não é diferente. Eu vou ser bem sincero. Ninguém quer nada com Deus. Ninguém quer nada com a igreja. São poucos. As pessoas de hoje não querem responsabilidade e compromisso com as coisas de Deus. Ninguém, a não ser aqueles escolhidos que fazem parte da comunidade há muito tempo, que se dedicam, se empenham, mas a maioria, queridos irmãos, só querem uma vida para si próprio. E quando o profeta chega, ele percebe, vocês podem ver na primeira leitura, o povo rebelde, de cabeça dura. Assim também Moisés encontrou, quando ele tirou aquele povo da escravidão, que estavam lá há mais de anos sendo escravizados, e ele, em nome de Deus, leva para uma terra prometida, e no caminho eles começam a se rebelar contra Deus. Não é diferente de hoje, das famílias, dos pais, da maioria, como eu disse. Por isso precisamos de Deus. Olha Jesus no Evangelho. Ele não pôde realizar milagre na cidade que ele nasceu. Todos diziam, quem é esse homem? De onde vem essa sabedoria? Ele não é ali o filho de José, filho de Maria? O que ele quer? Assim é hoje também. As pessoas de hoje não são diferentes daquela época de Nazaré. São muitas críticas, muita rebeldia. As pessoas só querem prazer. As pessoas só querem viver para si mesmo. Só em busca de dinheiro, trabalho. E muitas vezes não tem tempo nem para cuidar dos filhos direito. Hoje tudo é terceirizado. Eu me lembro uma vez, quando o prefeito de Carapicuíba foi numa das missas, ele falou algo que ficou. Hoje as famílias estão terceirizando a educação. Mandam logo um ano para as escolas. Mandam 2 anos para a escola, o pai e a mãe têm que trabalhar, é claro que tem que trabalhar, terceirizam a educação. E quando vem para a igreja, muitas vezes, cabe à igreja ensinar o papel deles na sociedade e na parte religiosa. Os pais não estão fazendo mais isso. Os pais não querem mais dessa responsabilidade. Por isso, na primeira leitura, no final da leitura, Ezequiel diz, mas é bom que vocês saibam que houve aqui um profeta. É bom que vocês saibam, queridos irmãos, que existe a igreja. E que a nossa responsabilidade de igreja é sermos profetas. Todos aqui foram batizados. E no nosso batismo, quando nós somos ungidos, recebemos a incumbência de sermos profetas, sacerdotes e reis. Ou seja, todos aqui são sacerdote comum. A mim, ordenado, ou seja, sacerdote por ordenação, mas todos recebem essa incumbência. Mas é necessário colocar em prática, evangelizar mais, diante das dificuldades que são encontradas hoje. No mundo de hoje, evangelizar essa juventude, evangelizar as famílias, evangelizar as pessoas não está sendo muito fácil.
Mas a igreja tem feito o papel dela. A igreja tem se empenhado, os padres, os bispos, nosso querido Papa, com toda a sua enfermidade, com todas as suas dificuldades, ele tem procurado, queridos irmãos, trazer para a igreja as normas e também o acolhimento. Nós fazemos isso para que as pessoas se sintam na igreja o direito de ser amado, de ser acolhido. Mas, queridos irmãos, é necessário também que as famílias rezem mais, busquem mais a Deus, tenham mais ensinamentos. É necessário também que as famílias possam educá-las na fé. Vocês entregam, pais, as crianças para os nossos catequistas. Eles ensinam, eles procuram, incentivado pelo Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, educá-los na fé. Mas é necessário também que as famílias continuem, porque muitos deles acabam não voltando depois da crisma, porque não tem incentivo familiar. E às vezes os próprios pais também não participam. Vem na igreja nesse momento, é bonito vir, tira foto, é lindo, mas depois não tem fé nenhuma, como Jesus diz no final do evangelho de hoje. Há poucas fé, as pessoas não têm fé, não perseveram. E como eu sempre digo, o católico acha que pode fazer tudo, casar quantas vezes querem, mesmo casado fazer o que quer, não é assim. A nossa igreja, ela tem uma responsabilidade, um compromisso diante de Deus. Olha o que São Paulo passou na segunda leitura, quando ele assumiu de fato Jesus Cristo. Nós falávamos na festa de São Pedro e São Paulo. E hoje, queridos irmãos, ele roga por 3 vezes a Jesus, porque ele estava sofrendo muito. E ele diz: Senhor, eu te roguei por 3 vezes. Mas Jesus consola ele dizendo: Paulo, basta a minha graça, é na sua fraqueza que eu sou forte. O que Jesus quis dizer com isso? Quando nós somos fracos, quando nós já não temos força, quando nós somos, queridos irmãos, dependentes de Deus, aí Deus vem com o teu Espírito e nos consola, porque a força não está em nós. Jesus quer dizer para São Paulo: eu sempre estou contigo, eu vejo o teu sofrimento, as tuas perseguições, na tua fraqueza que eu estou presente. Porque quando não há fraqueza, nós e muitas pessoas acreditamos que a força vem de nós. Por que muitas famílias, por que muitos pais só procuram a Deus na hora da dor? Por que muitas pessoas só procuram Deus quando está doente? Quando não tem mais força física, quando não tem mais força, queridos irmãos, espiritual, quando a casa está caindo, porque já não tem mais força para viver aquilo que vive. Aí lembra da igreja, aí lembra do padre: padre, precisa abençoar minha casa. Antes não, era só farra, dinheiro, bagunça e tudo mais. Aí quando as coisas estão caindo, já não tem mais força. Aí lembra de Deus, mas Deus é bom. Como diz São João, Deus é amor, Ele não abandona os filhos, Ele nunca vai nos abandonar. Por mais rebelde que nós sejamos, jamais Deus vai fazer isso conosco. Por isso, vamos aproveitar, enquanto nós estamos fortes, com saúde, com coragem, abençoados, para pedir a Deus que continue conosco. Não é fácil o trabalho da comunidade. Às vezes tem que deixar a família com crítica. Essas dificuldades do profeta Ezequiel, essas dificuldades que Jesus teve em Nazaré, que ele foi para outra cidade, e lá ele realizou milagres, lá ele curou, ressuscitou Lázaro. Essa dificuldade de Paulo, as dificuldades que nós padres temos, o bispo também na sua igreja, o Papa, com a enfermidade que eu citei, não é só nós, vocês também coordenadores têm, os catequistas também têm, os ministros têm. Muitas vezes vocês são muito criticados, até mesmo pela família. O que você vai fazer na igreja todo domingo? Você está ganhando para isso?
Por que tanto trabalho na igreja? O que você ganha com isso? Ganha saúde, ganha a bênção de Deus. Ganha, queridos irmãos, que quando a gente está precisando de Deus, como Paulo clamou, Deus, ele nos consola. Quando a gente vai lá fazer um exame, que o médico abre assim, olha, você está com uma doença tal, você precisa se tratar. Deus vem consolar, vem confortar. Não, eu estou com você, não desanime. Diferente daqueles que nunca lembraram de Deus e lembram nessa hora. Não que Deus abandona também, porque Ele é amor. Por isso, essa grande necessidade de procurar as coisas de Deus. As coisas de Deus são mais difíceis. As coisas do mundo são mais fáceis. Mas eu pergunto, quem vai nos levar para a salvação? É Deus ou essas porcarias do mundo? Que Deus nos ajude, abençoe essas crianças, que vocês sejam testemunha nas escolas, para outras crianças que os pais não estão nem aí para a igreja, que vocês sejam testemunha de falar de Jesus, aonde quer que vocês estejam, leve esse Jesus no coração, apresente também, fale. Eu sempre pergunto também se vocês falam de Deus nas escolas, se vocês falam de Deus para famílias simples. Quantas crianças aí não tiveram essa oportunidade deles? Eu lembro de um professor quando ele falou assim, olha, eu fui lá na periferia, porque agora não pode falar muito favela, mas naquela época ele falava, e tinha um monte de crianças assim, crianças revoltadas, porque não tinha pai, porque não tinha mãe. Aí o professor dizia, cadê seu pai? Não, meu pai está preso, meu pai é isso. E ele começou a falar do amor de Deus para as crianças ficaram admiradas, porque muitas dessas crianças não tiveram a oportunidade que muitos têm de ouvir de Deus. Só que muitos aqui, na grande cidade, que já ouviram, não estão nem aí para Deus. Essas crianças nunca ouviram falar do amor de Deus. E quando meu professor começou a falar do amor de Deus para elas, elas ficaram encantadas. Mas aí o professor falou que Deus era pai. Uma das crianças falou, então eu não quero Deus, porque meu pai é assassino. Meu pai abusa das filhas dele. Ficou muito triste. O professor falou, mas não é essa concepção de pai. Então veja, queridos irmãos, as oportunidades que nós temos de evangelizar, de ajudar as pessoas desde criança a conhecer melhor Deus. Porque senão vira muitos pais aí que não estão nem aí. E que às vezes conhecem, já ouviram, já tiveram oportunidade. Eu conheço muitos pais que foram da igreja, depois se revoltaram, acham que é mais forte. Não é mais forte do que Deus. Que Deus abençoe vocês nessa linda celebração, que Deus faça com que vocês possam perseverar, mesmo que o pai de vocês não apoie, mas Deus é maior do que o pai de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.